Oi pessoal, meu nome é Daniel Gon, eu sou coordenador do curso de graduação à distância que existe na Universidade Federal de São Carlos. Eu resolvi fazer esse vídeo rápido com algumas ideias para as pessoas que estão começando agora a dar aula online, especialmente no caso para quem está dando aula de instrumentos musicais. Para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu recomendo dar uma olhada no meu livro Educação Musical à Distância, Abordagens e Experiências, que foi publicado pela editora Cortez, e também dar uma olhada no meu site, danielgon.com. Lá tem uma seção artigos, tá? Com links para artigos em revistas científicas diversas, a maioria deles com acesso aberto. A primeira coisa quando a gente pensa em educação à distância é decidir se o trabalho vai ser síncrono ou assíncrono. Nós estamos acostumados com o trabalho síncrono, ou seja, em tempo real. O aluno vem, encontra com o professor, eles trabalham ali durante uma hora, algo assim, e o aluno volta para casa para trabalhar com o conteúdo até voltar para a próxima aula. Na educação à distância, a gente tem todas as possibilidades também de trabalho assíncrono, ou seja, a gente pode criar um ambiente virtual e ir lá colocando conteúdos, PDFs, ideias, indicando vídeos, né? Assim a gente vai construindo um histórico para o aluno. Então, lá na Universidade Federal de São Carlos, a gente utiliza um ambiente Moodle, mas existem vários outros, por exemplo, o Google Classroom, que até tempos atrás estava disponível somente para instituições, mas hoje qualquer pessoa, qualquer professor pode ir lá criar uma turma, começar a colocar conteúdos para os seus alunos. E dessa forma a gente pode adotar uma estratégia que passou a ser conhecida como sala de aula invertida. Ou seja, antes da aula o aluno já recebe materiais e ele pode se preparar, né? Ele não é pego de surpresa na aula com os conteúdos sendo uma novidade total. Por exemplo, se você vai trabalhar numa música com o aluno, ele pode receber essa música antes, ele pode ter indicações de diversas interpretações dessa música, e aí quando ele chega para fazer a aula, as ideias trabalhadas lá podem ser aprofundadas, né? Porque o aluno já conhece um pouco do que vai ser trabalhado. Bom, então falando de trabalho síncrono, ou seja, em tempo real, a primeira coisa a ser pensada é a plataforma. Então a gente tem o Skype, o Zoom, o FaceTime, todas essas têm pequenas diferenças, mas na realidade nenhuma delas foi criada, foi planejada para trabalhar com música. Então as frequências são achatadas, né? É uma grande compressão, porque esses programas, esses softwares, todos foram desenvolvidos para trabalho com voz. Existem programas sem nenhum tipo de compressão. Por exemplo, o LoLa, Low Latency, um software que foi desenvolvido na Itália, pela Universidade de Trieste. Então, eu já vi experiências fantásticas com esse tipo de software, mas não é tão simples de utilizar, porque a gente precisa de um hardware específico e a gente precisa de uma largura de banda muito grande, ou seja, não dá para fazer isso na nossa internet comercial, tem que ser dentro da chamada Internet 2. Se você pesquisar isso no YouTube, você vai ver vários vídeos, demonstrações muito interessantes sobre esse assunto. E a segunda coisa a ser pensada para aulas síncronas é como é que a captação está sendo feita, porque a gente também tem um achatamento na situação que a maior parte das pessoas enfrenta por aí, ou seja, quando um professor coloca o seu laptop e dá aula por meio desse laptop, o microfone do laptop captando, por exemplo, aqui no meu caso, a bateria. Eu tenho o som do bumbo, o grave, o som agudo dos pratos, tudo sendo achatado pelo microfone. Muitas vezes pode ser um microfone bom, mas obviamente não é o mesmo de você ter microfones específicos, né? Então, para quem vai fazer isso de uma forma profissional, o ideal é que você tivesse todo o instrumento microfonado com equipamentos adequados e isso entrasse no mesa de som para que daí o software fosse enganado, quer dizer, você tem vários microfones diferentes captando o som da bateria e tudo isso entra como um sinal único para o software, né? Essa situação ideal que, obviamente, dificilmente vai acontecer do lado do aluno também. Então a gente precisa entender quais são as limitações, né? Mas também quais são as possibilidades, porque quando a gente vê a situação acontecendo da forma ideal, realmente a gente tem esperança do que vai acontecer no futuro.
Bom, então, resumindo as ideias aqui, a gente precisa otimizar o tempo de encontro síncrono, o tempo real que a gente está frente a frente com o aluno. Para isso, em primeiro lugar, obviamente, tem que estar tudo preparado na aula, né, para você não sair buscando livros, buscando materiais que não estão ali à disposição na sua frente, na frente do computador. E também utilizar essas ferramentas, essas ideias de sala de aula invertida para preparar e deixar o aluno já mais preparado para a aula que vai acontecer. E por último, a gente tem que lembrar também que nós estamos competindo, de certa forma, com todo o universo online. Nós estamos na internet. Então, para isso, a gente precisa, número um, direcionar o aluno, né, para que o excesso de informação acabe não confundindo mais. Qualquer coisa que você coloque, esse aluno sempre vai poder investigar e vai ter várias outras alternativas. Então, a gente tem que direcionar para ver o que vale a pena. Em segundo lugar, aproveitar, né? Não faz sentido às vezes eu querer impor o meu referencial, sendo que a gente pode muitas vezes mostrar a fonte primária, ou seja, se eu estou trabalhando com jazz, eu posso buscar os vídeos das pessoas que criaram determinados estilos ou determinadas ideias, para que isso possa ser estudado conjuntamente com esse aluno, não só dentro da sala de aula ou no momento síncrono, né, na frente do computador, mas também utilizando esse espaço virtual. Tá? Então, independentemente de tudo que eu coloquei aqui, o mais importante, obviamente, é equilibrar o interesse do aluno com as ferramentas que estão sendo utilizadas. Quer dizer, qualquer coisa que esteja dando certo, é por aí que a gente deve fazer. Tá ok? Qualquer interesse maior, eu recomendo dar uma olhada no livro e no meu site. Muito obrigado, um abraço.